Queridos amigos, que honra estar diante de vocês, dando mais uma conferência ao vivo através das mídias sociais. Vamos falar sobre um tema vital, importantíssimo para os dias atuais. Seja extraordinário o empreendedor do futuro. Esta aula, ela faz parte do curso da All Sapiens, que é um instituto educacional gestado, construído no Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, para contribuir para formar milhões de empreendedores em todos os povos e culturas. Portanto, esta aula, Seja Extraordinário, faz parte do curso da All Sapiens, Seja Extraordinário, o empreendedor do futuro. Ela é gratuita. Nós, da All Sapiens, temos o prazer também de dar uma série de temas e conteúdos para contribuir com as pessoas gratuitamente também. Como é que surgiu a All Sapiens? Em primeiro lugar, definindo-a, All Sapiens quer dizer todos humanos. É um instituto, como o próprio nome diz, que objetiva desenvolver as habilidades mais importantes que um ser humano deve ter nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial para ser líder de si mesmo, para libertar o seu imaginário, para ser autor da sua própria história. Porque antes de você ser um líder na sua empresa, ser um profissional liberal que faz a diferença no teatro social, antes de você construir uma startup, enfim, antes de você dirigir algo ou alguma coisa no teatro social, você pode e deve ser líder da sua própria mente. Se você falhar em gerir a sua emoção, muito provavelmente você vai falhar em gerir uma empresa, uma instituição, você vai falhar como executivo, como profissional liberal. E é muito importante que você saiba disso. Infelizmente, no mundo todo, há muitos miseráveis que moram em palácios, pessoas que têm grande potencial, mas nunca aprenderam ferramentas vitais para filtrar, por exemplo, estímulos estressantes. A sua mente é terra de ninguém. Qualquer crítica invade de maneira atroz. Um olhar atravessado estraga o dia, uma rejeição estraga a semana, uma traição ou um fracasso estraga uma vida. Porque essas pessoas não sabem, e nós estamos ensinando no curso Seja Extraordinário, o empreendedor do futuro, que o nosso cérebro tem um biógrafo. E um biógrafo não autorizado. Há pessoas, há celebridades, que têm medo dos biógrafos não autorizados, porque invadem a sua privacidade ou comentam coisas que não correspondem à sua realidade, à sua história. Mas o que essas pessoas não sabem, e que o ser humano, de um modo geral, não sabe, é que há um biógrafo no metabolismo cerebral, um fenômeno da minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. Esse biógrafo é implacável. Se você produzir um pensamento lúcido, ele é registrado, formando uma janela light, saudável. Mas se você produzir um pensamento estúpido, ele também é arquivado e rapidamente, formando uma janela killer, com alto nível de tensão, se o pensamento for muito perturbador, ou baixo nível de tensão. Se você sofre pelo futuro, se você rumina perdas, mágoas e frustrações, se você tem medo do que os outros pensem e falam de si, cada reação fóbica, cada ideia angustiante, cada emoção ansiosa, ela é arquivada, consequentemente formando uma série de janelas killer. O que as pessoas não sabem é que no cérebro humano nós podemos acumular mais lixos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Você pode se preocupar em não manter lixo na sua casa, não ter alimentos cheirando mal, putrefados na sua geladeira, não ter um escritório ou um quarto também com uma série de objetos esparramados. Bom, essa preocupação é legítima, mas se você não se preocupar em preservar os recursos naturais do seu cérebro, do planeta mente,
você, ainda que seja um ser humano espetacular, está sendo irresponsável em preservar a sua saúde emocional, em preservar o que você tem de melhor, inclusive sua criatividade, sua capacidade de se cantar com a vida, de se reinventar. Infelizmente, queridos amigos, e em destaque, queridos alunos de gestão da emoção, se vocês não aprenderem a gerir o mais complexo planeta, a mais complexa empresa, a única que não pode falir, certamente você pode ser ótimo para a sociedade, mas será um carrasco de si mesmo. E há centenas de milhões de pessoas que são verdadeiros algozes, carrascos da sua própria história. Não sabem que tem um biógrafo, como eles disse, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que está arquivando tudo de maneira rápida e sem pedir autorização para o líder da mente humana, que se chama o eu, que representa a capacidade de escolha. O eu pode negar os amigos, negar o passado de maneira atroz, o eu pode negar qualquer experiência, inclusive excluir pessoas de maneira irresponsável, mas o eu nunca pode negar a própria história, porque a história arquivada em nosso cérebro não depende dele, depende da ação do fenômeno RAM. Todos os dias, milhares de vezes, o biógrafo do cérebro está arquivando todos os pensamentos, emoções, fantasias, imagens mentais que você está produzindo. Portanto, se você quer ser um diretor excelente de uma empresa, um líder na sociedade, um gestor de pessoas, você tem de gerir a sua própria mente, você tem de qualificar os seus pensamentos. Produziu algo perturbador, imediatamente você tem de fazer a higiene mental. Ninguém está ouvindo, mas você está no silêncio impugnando esse pensamento. Por exemplo, eu não sou obrigado a ser escravo do futuro, eu não sou obrigado a ruminar perdas, mágoas e frustrações. Eu duvido de tudo aquilo que me controla, eu critico cada ideia perturbadora, eu determino ser gestor da minha própria mente. Se você o faz, usando técnica, por exemplo, do DCD, duvidar, criticar e determinar, no silêncio da sua mente, você está fazendo higiene mental. Bom, todos os dias, as pessoas fazem higiene corpórea, lavam as mãos para não contaminar os alimentos, para não se adquirir uma infecção, uma bactéria, um vírus, tomam banhos com o mesmo propósito, escovam os dentes a cada 4 ou 6 horas, mas é quase que inacreditável que há milhões ou bilhões de pessoas nunca souberam fazer uma higiene mental, nunca souberam reciclar pensamentos perturbadores, não sabe duvidar de tudo aquilo que o controla, compram falsas crenças, compram pensamentos perturbadores e emoções angustiantes com a ingenuidade de uma criança de 2 ou 3 anos de idade. Queridos amigos, nós devemos aprender a fazer higiene emocional todos os dias. Nunca se esqueça, se você não qualificar os seus pensamentos, se você não aprender a entrar na sua própria mente, virar a mesa contra tudo aquilo que te controla, você vai arquivar tantas janelas killers e elas se converterão em cárceres mentais e no seu cérebro poderá haver mais presídios de segurança máxima do que nas cidades mais violentas do mundo. Portanto, ser extraordinário é, em primeiro lugar, aprender a gerir a sua emoção. Eu sou autor, e falo com muita humildade, sem nenhuma ostentação, do primeiro programa mundial de gestão da emoção. Antes de Daniel Goleman escrever o seu livro, ou publicar o seu livro, Inteligência Emocional, eu já falava de gestão da emoção, das habilidades do eu como autor da própria história. E gestão da emoção é mais penetrante, mais aplicável do que a inteligência emocional. Muitas pessoas no mundo todo falam de inteligência emocional, mas não entendem que sem gestão da emoção, a inteligência emocional, ela não consegue ser aplicada no território da nossa mente, não consegue libertar o nosso imaginário e não consegue nos fazer líderes de nós mesmos.
Inteligência emocional é como se fosse uma montanha muito difusa, distante, quase que impenetrável, enquanto gestão da emoção é implodir essa montanha, pegar os blocos de pedra para que nós possamos construir ferramentas para gerir a nossa própria mente, para sermos empreendedores numa sociedade onde frequentemente somos pessoas comuns. Nós levantamos, reclamamos, cumprimentamos as pessoas, desenvolvemos nossas atividades profissionais, almoçamos, jantamos, da mesma maneira, sem perceber que a vida é um espetáculo único e imperdível, sem perceber que tudo que nós sabemos sobre a existência são gotas num oceano infindável. Se você não enxergar a vida como um fenômeno indecifrável, surpreendente, extraordinário, muito provavelmente você, ainda que tenha grande potencial, será comum demais. Ou seja, viverá no cárcere da rotina, que é um dos piores cárceres que asfixia o ser humano e não o torna empreendedor. Infelizmente, nos cemitérios existem as mais belas poesias que nunca foram escritas, os mais belos livros que nunca saíram da mente das pessoas e passaram para o papel ou para um computador. Nos cemitérios, as mais belas músicas ou os mais belos quadros de pintura estão depositados, sem nunca terem sido materializados. Por quê? Porque as pessoas não foram empreendedoras, elas foram asfixiadas pelos seus presídios mentais. E você? É asfixiado por esses cárceres? Quais são os cárceres que te controlam? Medo do futuro? Medo da crítica dos outros? Medo de falhar? Medo do vexame? Medo do fracasso? Queridos amigos, se você nunca for fracassado na vida, ou nunca passar por uma experiência de derrota, nunca for vaiado, nunca for criticado injustamente, é porque você nunca fez nada de extraordinário na vida. Se você for um empreendedor, em primeiro lugar, você vai incomodar a si mesmo, sairá do cárcere da rotina. Em segundo lugar, você vai incomodar o ambiente social. Mas isso faz parte do show, faz parte do processo. Muitos empreendedores são criticados e depois de passar por perdas, frustrações e de se reinventar e de ousarem e escrever os capítulos mais nobres nos seus dias mais tristes, eles sobem no palco e são aplaudidos por quem? Pelas pessoas que o criticaram. Não tenha medo das vaias, não tenha medo das críticas. Se você for um grande empreendedor, você terá grande chance de empregar hoje as pessoas que te criticam e que te vaiam. Não tenha medo de ser protagonista da sua própria história. Nós podemos e devemos tirar debaixo do tapete das nossas crises os nossos sonhos e transformá-los em realidade.